Fala aí, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast. Eu sou o Theo Carvalho e estou aqui na frente de Ítalo e Pedro. E aí, rapazes? E aí, senhores? Boa noite, tudo bom? Boa noite. E aí, até que enfim, pô. Vocês Muito bom, juntos, dois. né? É. O Pedro já passou por aqui, Ítalo ainda não. Estreando. No podcast. Tava de licença paternidade. Paternidade. Deixei a Dani lá na missão e dei uma corridinha aqui, porque a saudade é imensa. É, Pô, nossa, muito muita. bom. Estou com muita saudade de vocês. Mas eu preciso também apresentar, obviamente, aqui, introduzir a mesa, a parte mais linda, extraordinária, inteligente, maravilhosa desse universo, morena alemã de minha esposa maravilhosa. Tudo bem? Tudo bom, gente? Não. Na frente da galera ainda, né? Agora eu fiquei mais envergonhada ainda. Não me acostuma esse marido apaixonado. Deus é bom, pô. Deus é bom. E você que tá acompanhando a gente aqui já sabe como é que faz. Se você não é inscrito ainda, você para de dar mole. Se inscreve logo nesse canal, clica no sininho pra ativar a notificação. Sabia que tem gente que faz parte da Lume que ainda não se inscreveu? Não acredito. Que doideira. Ó. Que doideira. Tá, pois é, vou nem comentar. Não tô falando porque eu vejo, não é porque eu fico analisando. Mas Deus me mostrou. Tô brincando. Então, se você ainda não é inscrito, se você tá acompanhando isso aqui, tá sendo bom pra você, se inscreve logo nesse canal, é de graça, é bom pra você, é bom pro canal, é bom pra um monte de gente, porque quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mostra isso pra um monte de gente. Então, você já aproveita comentando aqui o seguinte, de onde você tá assistindo a gente, deixa um comentário aqui, dá um like, manda isso pra um monte de gente. É uma forma de você propagar a mensagem do evangelho, né? De graça, sem sair de casa. Pô, só apertar um botão, moleza, né? E olha quem chegou aqui. Finalmente. O Bonsai, que veio do Bonsai, enfim, Alexandre mandou isso aqui pra gente, está aqui na mesa, nosso convidado de honra, porque se você tá precisando de um bonsai na sua casa, de repente você nem tinha percebido ainda que você estava precisando de um, você olhou aqui agora e falou, caramba, verdade, estou precisando de um. Ou você quer aprender a técnica do bonsai, você vai entrar em contato com Alquimia do Bonsai. Os caras não só vendem, como os caras ensinam você. Eu tenho que perguntar ao Alexandre, é fazer bonsai? É produzir um bonsai? Eu não sei. Façam Não é minha especialidade. Temos que fazer um curso, Alexandre. Tô querendo muito, viu? Acho que é cultivar. Cultivar no bonsai. Boa! O que é um cara? O mestre sabe. Então, você quer cultivar no bonsai, entre em contato com a Alquimia do Bonsai, você vai Olha como aprender. embelezou. Deixou mais bonito, né? Meu Deus, deu E o cara é fera, né? Ele é absurdo. Ele e a Luane são monstros demais. É verdade. Outra coisa que eu tenho que te falar é que eu sou seu amigo, eu quero seu bem, então você vai fazer o seguinte, você que tá precisando trocar de carro, para de empurrar essa charanga que você chama de carro, de meio de transporte, entre em contato com a Level Car. De procedência, sem dor de cabeça, com pós-atendimento incrível. Level Car vai resolver seus problemas, vai te deixar feliz e animado pra você ter um carro novo. Não é isso? É isso aí. Rapaz, que bom vocês por aqui. Nós estamos começando uma série aqui, ao longo dos próximos episódios, você vai perceber. O que nós estamos fazendo? Nós decidimos chamar aqui os pastores da Lume. Pra gente conversar, cara. Maneiro, né? Muito bom. Porque sempre que a gente se junta e a gente conversa, é sempre muito bom. Então decidimos, vamos levar esse papo pra mesa do podcast, para que as pessoas possam participar das nossas conversas, né? É verdade. E como tá o Rael? O Rael tá bem, tá cara. Bem. 2 meses, fez agora no dia 1º. A Dani tá lá com ele agora, um pouco cansativo pros dois, pra gente tudo novo, mas é gratificante demais, muito bom. Veja a hora de estar com ele aqui na Lume já. Pois é, e tá todo mundo ansioso, né? Demais. Não sei se vocês sabem, mas eu relutava muito pra trazer. Não, pra ter um momento de ter um filho, entendeu? E aí foi numa palavra do Sérgio, aqui na Lume. Olha, que legal. Que e aí, depois daquele dia, a Dani sempre quis, sempre foi o sonho dela. E aí ela falou assim, eu falei pra ela, amor, vamos tentar. A partir daquele dia, ela tomava uma injeção mensal, ela parou, e a gente foi tentando. Aí demorou um ano, né, até vir o Rael. E aí foi resposta, né, de Deus. Que legal. Muito legal. Que maneiro, cara. Então nossas histórias, assim, com o aluno estão entrelaçadas. Né? Que legal, cara. Glória a Deus. Então, aí o seguinte, também uma coisa que eu preciso avisar pra galera é que nós estamos começando hoje uma série aqui, estamos trazendo os pastores da Lume para conversar, pra gente trocar umas ideias. Muito bom. Então estamos aqui hoje o Ítalo e o Pedro, ainda teremos aqui o Renato, o Thiago e uma surpresa. Só fera, né? Uma surpresa, né? Que a galera enfim, os pastores da Lume. E aí,
Porque a gente tem tantas conversas muito boas entre a gente, que aí pensamos, vamos trazer essa conversa para a mesa do podcast, para que as pessoas possam participar também da mesa com a gente, com essa conversa com a gente, né? E uma das conversas que eu acho que a gente podia começar falando aqui, que o Ítalo estava falando aqui como a Lume meio que se embola com a nossa história, né, cara? Todos nós aqui, que estamos nessa mesa nesse momento, somos macaco velho de igreja, né? Né? Já passamos por outros, temos uma história, né, passamos por outros lugares, Eu acho que eu tive um hiato na minha vida, né? Foi de infância, adolescência, aí depois eu voltei. Mas tem história, tem muita história também. Pois é. E, assim, sem querer comparar, óbvio, tá? A minha ideia aqui não é essa de tipo, porque em outros lugares não é essa. Mas a parada é, como que é pra vocês hoje, como vocês enxergam a Lume na vida de vocês hoje, assim, cara? Quer começar, Ítalo? Posso começar, tô num período que eu fiquei 2 meses, né? Tô 2 meses sem vir pra Cara, e Lume. parece que é mais. A gente tava parece que é conversando mais. esses dias, né? Ela falou, quanto tempo? Tem 2 meses? Eu falei, não, olha, tem uns 4, 5 que tá longe. Ele é muito sem noção. E aí, no mesmo dia. Isso, aí vocês postaram a foto lá, 2 meses. Eu falei, caraca, 2 meses? Parece que tá muito tempo, E sabe? eu falei Você pra ele, vê. Mó, faz 2 meses? Mas Ele não, isso é uma pá. coisa que acontece aqui. Você fica um domingo sem vir o culto, parece que você ficou um mês sem vir. É verdade, cara. E aí a gente tá sentindo demais. É Porque a meio, Lume cara. pra gente é muito importante, né? Então a gente fica em casa, assim, agoniado. Caraca, a gente quer estar junto, quer estar presente, né? Sim. Mas entende que é um momento ainda de se resguardar um pouquinho. Até tomar as vacinas devidas, né? Sim. E aí, pô, a Lume pra gente, eu e Dani, a gente, vamos dizer assim, a gente virou uma chave da nossa vida. Eu não tô falando só de evangelho, não, tá? Tô falando de convivência, de tudo. Que parece que deu uma guinada, tipo, incrível na nossa vida. Que maneiro. A partir do momento que a gente veio. Pra gente foi uma nova estação. A Lume pra gente foi uma nova estação. E a partir dali várias coisas foram destravadas. Parecia que a gente precisava sair de um ambiente para entrar em outro. E aí começar uma nova temporada. Que legal. Foi isso. Que maneiro, cara. Pra gente foi isso. Então a Lume pra gente tem esse significado. Que irado. E você, Pedrão? Cara, a Lume... A gente vem de um histórico de um relacionamento, né? Aham, sim. E eu lembro que quando a gente começou a caminhar mais próximo, ali quando a gente começou a fazer aqueles cultos nas casas, lembra? Isso, em volta da mesa. Isso assim, aí, muito perto bom. da pandemia. Aham. Foi num período, cara, de descoberta, assim, do evangelho de uma forma clara, limpa, Maneiro. né? Obra consumada, nova aliança. E eu lembro que a gente se conectou única e exclusivamente por esse ponto aí de interseção, né? Então, o caminhar junto se tornou muito especial porque era um monte de maluco crendo a mesma coisa, Aham. crendo que Jesus é suficiente, que a obra da cruz consumou todas as coisas, que tá tudo feito e agora nós estamos em Cristo, temos uma nova realidade, sabe? Indo completamente... foi aquilo que você falou, não querendo comparar, né? Sim. Mas, de fato, uma mensagem contra sistema, uma mensagem na contramão do que é pregado no modo geral, né? Então, se tornou, cara, essencial caminhar com pessoas que creem na mesma coisa, que têm Jesus como centro de tudo. Então, eu costumo dizer que depois que você conhece, de fato, o evangelho como ele é, a questão da denominação, da placa denominacional, ela perde valor, ela Sim. perde sentido. Aham. Porque o que nos une não é a denominação, é a mensagem, Perfeito. né? É isso aí. Legal. Então, a Lume tem o seu lugar de importância, mas o que tem mais o lugar de importância, acima do nome Lume, acima da igreja Lume, é a mensagem que a gente carrega, cara. Muito bom. E acredito nisso mesmo, porque a forma como a gente crê o evangelho, né? Como a gente enxerga o evangelho, como a gente vive o evangelho, é o que determina as nossas vidas. E até o resultado do que a gente faz, o nosso jeito de se relacionar que eu digo nem só aqui, né? Mas Sim. na vida, como família, com trabalho, no dia a dia, né? Às vezes eu ouço pessoas falando assim, poxa, eu tô num lugar que é tanto peso e tal. Mas tudo bem, eu sou maduro, eu seguro a onda. Cara, mas eu acho que esse é um tipo de peso que a gente não precisa carregar. Não precisa carregar, né? Que a forma como a gente ouve, como a gente crê,
é a forma que a gente pensa, é a forma que a gente age, é a forma que a gente acaba vivendo e isso influencia diretamente no tipo de vida que a gente tem, né? Se você crê de forma errada, você vive de forma errada, né? Mas longe de querer dizer que a gente tem a forma mais correta de se crer, mas à medida que a gente vai caminhando, né, e avançando em fé, em maturidade, em conhecimento de Jesus, em conhecimento do Evangelho, cara, é impossível voltar atrás, é impossível agir da mesma forma, se adaptar aos ambientes que vão contra essa mensagem que a gente crê, que a gente carrega, né? Não, então ruim tu tá num lugar que tu tem que ficar filtrando as coisas. Aqui, né, a gente escuta a palavra e relaxa, porque sabe que... Né, porque tu não precisa ficar filtrando. Amém. E é isso, crer corretamente leva a gente a viver corretamente. Sim, isso. Pedrão, dá licença, só que eu tô preocupado se derrubar esse copo aqui, ó. Posso puxar pra frente da sua mão assim? Pode. Aqui, ó. Tá com medo de você... Que a coisa rega o bonsai. Não, porque eu no seu lugar já teria derrubado o copo. Você é um cara controlado, mas né, vai. Não, mas a probabilidade de eu fazer também é muito grande. Aqui ele tava protegido. Fica à vontade para beber, tem mais água caso queira, mas pelo menos aí acho que é menos risco enfim, acidente. Mas realmente essa é a forma como a gente crê, é o que define a forma como a gente vive, né? E eu penso que é muito mais leve, muito mais fácil quando a gente coloca Jesus no centro de tudo, né? E ainda que a gente erre, a gente tá errando apontando para Jesus. Assim, entendeu? É muito mais fácil apontando para ele, pensando nele, recebendo dele, direcionando para ele, né? Imagina, estamos aqui na Lume por causa de Jesus. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos falar de Jesus. E vamos glorificar quem? Jesus. Aí tudo que a gente faz, a gente sabe. É para quê? É para honrar Jesus. Fica mais fácil a gente decidir as coisas, por que a gente faz, por que a gente não faz, o que a gente vai pregar, o que a gente vai falar, como vamos ministrar as pessoas, como vamos aconselhar as pessoas que chegam. Fica tudo mais simples, né, cara? Né? E aí, de repente, quem tá ouvindo a gente, né, pode pensar assim, não, mas todo lugar prega Jesus. De fato, todo lugar fala de Jesus. Mas as realidades que a morte e a ressurreição de Jesus trouxeram para nós, nem sempre é anunciado, né? Essa boa notícia do que ele fez, do que ele nos tornou, de quem somos, o que temos, o que podemos nele por causa da obra consumada. Sim. Esse que é o lance, né? Não é só a figura histórica Jesus, mas os efeitos da obra da cruz sobre a nossa vida. Né? E não é Jesus fazendo parte do que estamos fazendo. É Jesus como centro do que estamos fazendo, motivo do que estamos fazendo, como alvo para onde estamos andando, enfim, tudo gira em torno da pessoa de Jesus, sendo guiados pelo Espírito Santo, porque uma coisa importante também é que nós vivemos o tempo do Espírito Santo. Amém. Essa é a época que a gente vive, né? Não é mais tempo da visitação, é tempo da habitação. Somos habitação, o Espírito Santo vive em nós e a gente não tem mais que fazer as coisas na força do braço. O que define nosso resultado não é o quanto a gente produz, é o quanto a gente crê, o quanto a gente permite que o Espírito Santo produza, e é isso que nos leva a fazer. A gente executa não para alcançar, a gente executa porque nós fomos alcançados e a gente acaba fazendo, né? Por causa do Espírito Santo. E aí muda tudo, né? Jesus deixa de ser um acessório, um detalhe no meio de tudo e passa a ser o motivo, a razão. É isso, tudo, né? Amém. Eu já vivi um pouco de igreja, né? Eu tava falando com a Maíra que ela teve um hiato, né? Mas eu tenho 32 anos e foram 30 anos de igreja. Caraca! É hard, assim, 2 anos de idade eu já tava lá, minha mãe já tava indo pra igreja e levando. E aí você ouve muita coisa. Pedro falou que depois novas, você ouve muitas mensagens. E aí várias usando o mesmo versículo, e aí sua mente vai se enchendo daquilo. E aí você fica assim, caramba, boas novas, legal, mas você não consegue viver. Porque junto disso tudo vem um peso. Tô comparando, mas tô trazendo uma realidade que acontece. E aí vem um peso, e aí você não consegue desfrutar por causa desse peso. Isso aí, porque eu fui crescendo na igreja e fui percebendo isso. E aí, quando tinha alguns retiros, algumas coisas assim, que você saía um pouco daquela bolha, você vivia essa habitação. E aí você desfrutava. E aí você falava assim, era intenso, né? Só assim, caramba, esse final de semana foi incrível. E na segunda-feira já voltava, ia se esvaziando daquilo. E você não entendia o porquê. E você ficava ansiando já o próximo congresso, o próximo retiro. Porque você não vivia aquilo no seu cotidiano. Você vivia aquilo numa imersão de um final de semana. E eram pessoas incríveis. A gente participava, eu era moleque. E aí eu via uns caras assim,
mais velhos que eu, os Bravos, o Mike Duke, Sim, o Ângelo, é verdade. o Estevão até citou a galera do Walker aqui, né? Eles iam muito nos congressos e eu ficava assim maravilhado com o que eles pregavam, com o estilo de vida que esses caras tinham, né? Eu olhava assim e falava assim, cara, eu quero isso, eu quero viver isso e tal. E beleza, saía cheião. Quando tava na segunda, terça, quarta, quinta, já não conseguia manter, porque tinha esse peso. Parece sempre algo inalcançável, né? Parece que você nunca chega lá. Tem sempre um padrão, uma régua muito alta que você nunca... O que a gente faz nunca é suficiente para chegar nesse padrão, para chegar nessa régua, né? Eu cheguei ao ponto, assim, antes de conhecer a mensagem dessa forma, de ser tão pesado o jugo, o fardo religioso do tem que fazer, coisas como, por exemplo, né? Se você quer algo de Deus que você nunca teve, faça algo que você nunca fez pra Deus. Eu falo, caramba, o que eu posso fazer, cara, que eu nunca fiz pra Deus, pra ter algo de Deus que eu nunca tive, sabe? Que eu nunca alcancei. Sim. Que eu cheguei ao ponto de me questionar. Eu falei, cara, pra que serviu a obra da cruz? Jesus morreu pra quê? Eu não entendi, assim, a verdade é que a obra da cruz, pra mim, não fazia sentido. Porque eu tinha que viver uma vida penosa demais, sacrificial ao extremo, né, no sentido legalista da questão. Não tô falando de sacrifício espiritual, tô falando como a gente conhece, né, aquela coisa, você tem que sacrificar, você tem que... E aí eu falava, caramba, eu não sei, eu não conhecia o poder da obra consumada, né? E provavelmente em algum momento a gente vai parar para falar disso em detalhes, né? Para falar para as pessoas, de repente as pessoas estão ouvindo e falam assim, mas que é isso? Que é essa obra consumada? Explica então, Pedro. Já que você introduziu o assunto, né? O que é a tal dessa obra consumada de Jesus, Pedro? Cara, qualquer coisa que eu falar aqui nesse tempinho que a gente tem de podcast é simplista demais, né? Mas, basicamente, Jesus mudou completamente a nossa realidade diante de Deus. A obra da cruz nos substituiu. Jesus nos substituiu na cruz, morreu a nossa morte para nos dar a vida que era dele e nos tornar justos diante de Deus. E essa, quando fala que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado em nosso lugar para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, ser justiça de Deus é estar diante de Deus numa posição como se o pecado nunca tivesse existido. É de alguém que foi levado a juízo para ser condenado, mas foi inocentado porque alguma outra pessoa pagou o preço da condenação. Isso aí. E isso muda completamente a nossa realidade. Isso muda a forma como a gente se enxerga, isso muda a forma como a gente enxerga Deus, muda a forma como a gente se relaciona com a pessoa do Espírito Santo que já habita dentro de nós. Nós não estamos numa luta, numa peregrinação para que o Espírito Santo venha habitar em nós, para que a gente tenha mais do Espírito Santo, porque ele já veio habitar em nós. A gente não está numa luta para amar o próximo com a força do nosso braço, porque Romanos vai dizer que o amor de Deus já foi derramado no nosso coração por meio do Espírito que nos foi dado. Então a gente deixa de viver a partir de um patamar como órfãos carentes, como diz o Guilherme, né? Órfãos carentes, insuficiente, né? Que tudo que faz nunca é suficiente para alcançar o patamar da régua de Deus, para um lugar onde nós de fato não fizemos nada, não merecíamos, mas ele fez por nós e nos deu tudo gratuitamente. Nos deu como herança, sabe? Nos tornou filhos, nos fez nova criação. Essa palavra, quando fala que aquele que está em Cristo é uma nova criação, é um protótipo, sabe, de algo completamente novo que nunca existiu, nem em Adão. Por quê? Porque agora nós temos a natureza do próprio Deus habitando dentro de nós. Então isso muda a nossa realidade, muda tudo, enfim. Vou acabar me empolgando. Muito bom, né? Não. Amém, aceito. Podia continuar, Pedro, por favor. Mas muda tudo. Sim, muda tudo. E quando a Bíblia fala que nós fomos justificados, não é como se tivéssemos cumprido a pena, né? E saído, tipo assim, ok, já cumpriu a pena. Né? Não, é como se não tivéssemos cometido erro. Rendidos, literalmente. Isso aí. Redenção é isso, né? Alguém que toma o seu lugar e recebe a pena que era sua. Pois é, isso aí. Pô, isso é maravilhoso. Tudo começa a fazer sentido, né? Eu lembro quando a gente começou a sair juntos, a se conhecer, e aí eu tinha uma dúvida, Romanos 7... Cara, a minha mente bugou, porque eu vim com o pensamento dele. Não, mas a carta continua. Porque ela viu que ele... e é realmente a dúvida de muita gente, né? Fala, poxa, mas a Bíblia fala que o mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Aí eu falei, então, só que, mano, é uma carta que Paulo escreveu pra igreja. Tem uma continuidade. É uma carta inteira, tem que ler a carta pra entender o contexto. Ninguém perde, imagina, você manda um e-mail pra... Hoje é e-mail, não tem mais carta, né? Você manda um e-mail, o cara só lê uma frase.
Não vai entender o contexto do e-mail, pô. Você tem que ler tudo. Hoje é o WhatsApp, né? O WhatsApp, nem e-mail mais. ainda nem rola, mais, gente. nem e-mail mais, Eu meu leio Deus do todos céu. os e-mails. Pô, E aí eu sei que minha mente bugou. Sabe a Nazaré Tedesco? Eu fiquei assim, ó. Gente, é verdade. Por quê? E aquilo pra mim foi um mundo também, igual você contou, foi um mundo que se abriu, então, cara. Foi porque sensacional. isso tá em Romanos 7, só que a carta segue dizendo que agora nós nascemos de novo, né? E agora não tem mais essa briga, porque agora nós somos guiados pelo Espírito. E agora a gente deseja o que o Espírito deseja, porque quem é nascido da carne é carne. Isso aí é o lance do cara que foi nascido da carne. Mas agora quem é nascido do Espírito é Espírito, não tem mais essa briga. Acabou amém. essa briga, o velho homem morreu. Agora nós nascemos de Cristo, agora nós temos a mente de Cristo, né? E o próprio Espírito testifica em nosso Espírito, em Romanos 8 fala que agora sim nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e que agora nada mais pode nos separar desse amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nem os pecados. E quando o Paulo faz essa afirmação, dizendo, né, cara, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, isso eu faço, e aí ele faz um questionamento. Quem me livrará desse corpo? Isso aí. Quem me livrará... você lembra exatamente a pergunta que ele me fugiu agora, desse corpo... Meu Deus, deu branco. Não, mas tem algo nesse sentido. Se puder abrir aí, pra gente os falar dois, exatamente os dois. como é. Isso, mas Mas e aí ele dá a resposta. Graças a Deus por Cristo Jesus. Cristo nos liberta. Ele nos livra dessa condição de subjugados pelo poder do pecado. É tão bom a gente ser abertos assim a mais revelações e não prender o Espírito Santo, Deus numa caixinha e ser surpreendido por isso, cara, é tão incrível as descobertas, sabe? A gente vive coisas tão maravilhosas. Então foi muito bom a época que tudo isso, né, que a gente vive. Acha ali, eu posso Sim. fazer uma ponte aqui? Não. Claro. Não sei se é muita viagem, mas essa coisa de paternidade mexeu muito comigo. E aí, nós somos passados de servos para filhos, correto? Sim. E aí, a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo como herança. E ele habita dentro de nós. E aí, quando a Bíblia fala de filhos, também diz que filhos são heranças, correto? E diz mais, diz que nós devemos ensinar o caminho o filho deve andar. E aí eu fico pensando assim, olha que parada. Vamos ver se eu consigo construir esse pensamento. Não é meu forte, né? Mas é o forte do Pedro. Mas, minha área é outra. Mas olha que legal. A gente tem um filho, a gente quer o melhor para ele, a gente dá o caminho para ele seguir, e ele é herança. É herança não porque a gente vai ter ele como herança, mas ele é herança que a gente vai deixar. A ordem natural eu vou, a Daniela vai, e o Rael vai ficar. O Espírito Santo que estava com a gente vai estar com ele, e ele vai agir no meio da terra através do Espírito Santo. Muito bom. E muitas pessoas não vivem como filhos, não vivem com essa presença do Espírito Santo, não tem essa percepção que você está aqui por essa terra, o Espírito Santo está dentro de você e aonde quer que você passe, não sei, pode ser trabalho, pode ser escola, pode ser na rua para comprar um pão, o Espírito Santo está agindo através de você aqui na terra. E as pessoas às vezes limitam muito, colocam muito dentro de uma caixinha. E uma das coisas que eu mais ouço eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu não consigo sentir Deus falando comigo. E é muito engraçado, porque você assim, cara, é tão simples depois que a chave vira, depois desse entendimento que você tem. E eu, durante anos, já lutei por isso. Fiquei lutando por isso. Vivia por visitação numa época de presença total. De habitação. E aí as pessoas ficam vivendo pontos. E aí, como antigamente na Bíblia o pessoal fazia, Deus visitava e aí eles iam fazer um altar naquele lugar. Porque era algo extraordinário. Enfim, Deus já se manifestou, né? Era algo hoje raríssimo, você vê né? muito isso. Você vê muito altares. Você vê as pessoas fazendo altar, só que não é mais isso, cara. É 24 horas. A pessoa fica presa àquilo. Pô, mas foi naquele lugar que aconteceu aquilo. Não, cara. Não existe um lugar específico. Geograficamente é muito pequeno, entendeu? Agora nós somos o céu se manifestando onde a gente vai, né? Ele tabernaculou em nós. Isso aí. Nosso corpo se tornou tabernáculo. Essa palavra eu não tinha escutado ainda, tabernaculou, adorei. Ele nos fez tabernáculo, ele nos fez a sua habitação. Não, pra mim isso foi novo. Equibalo. Equibalo. Aqui, mas tá aqui, ó, em Romanos 7, quão miserável
Quem me libertará, tá no versículo 24, desse corpo mortal dominado pelo pecado. Em algumas traduções, normalmente tá do corpo dessa morte, né? Isso Do aí. corpo dessa morte. Corpo dessa morte. Eu tô lendo a nova versão transformadora. Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso. Ele é a resposta. Ele é a isso. resposta. Ele morreu e ressuscitou exatamente para nos fazer Amém. novos, né? Caraca, glória a Deus. Muito bom. Então, é por isso que fica leve. Fica leve. Fica leve ministrar, fica leve ensinar, fica leve profetizar, fica leve cuidar, fica leve andar, fica leve trabalhar, fica leve. Porque a gente não faz na expectativa de que, quem sabe, um dia Deus me visite, quem sabe, se eu fizer tudo certinho, Deus um dia olhe para mim. Pô, Deus decidiu morar em mim, né? A gente não se veste de filhos de Deus de vez em quando. Nós fomos feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo habita em nós. E agora sim, quando a gente come, bebe, faz qualquer coisa, a gente começa a ver tudo para a glória dele, porque a gente está honrando ele em tudo, porque nele agora que nós vivemos, nos movemos e existimos, né? Ele age, ele é tudo em todos, né? Ítalo, eu estava viajando, quando você estava falando aí, porque você falou, isso não é muito a minha pegada, é a pegada do Pedro, né? Porque Pedro é mais mestrezão, você tem a pegada mais profética, né? Mas é interessante quando fala em 1 Coríntios que até a questão do profético agora é diferente, né? Porque antigamente o lance do profeta era aquele lance de apontar o dedo, de acusar e tal, né? E aí a Bíblia vem falando agora, Paulo diz para a igreja em Corinto que agora a função do ministério profético é de meu Deus, de edificar, consolar e corrigir. É corrigir? Não. Servir. Ai, meu Deus, me deu... Gente, eu tô esquecendo tudo hoje, hein? Você tá cansado? Esse é o segundo podcast que a gente grava hoje. Acredite? Mas tudo bem. Mas eu vou achando aqui enquanto isso. Ainda bem que a gente sabe onde estão as coisas. Mas aí, a verdade é que mudou as coisas, né? Não é mais para apontar o erro, agora é para ajudar a pessoa a caminhar, né, cara? A caminhar na direção que ela deve andar. Não mais apontar assim, você tá nesse lugar. Porque eu costumo dizer o seguinte, vocês vão concordar comigo, que imagina uma pessoa tá com uma necessidade, sei lá, com fome, ok? Miséria. Tá em miséria, tá com fome. Você fala assim, essa comida aí tem veneno, não sei o quê. Isso não vai matar a fome da pessoa. Agora, se eu apresento uma comida boa para a pessoa, eu não preciso nem falar da comida ruim. Basta que eu aponte uma comida boa, e ela vai ser saciada, e ela não vai nem procurar outro alimento, uma vez que ela já foi saciada de um bom alimento. Então, acredito que o nosso papel hoje não é simplesmente apontar o erro das pessoas, mas é mostrar algo superior, uma nova realidade com superiores promessas, é o que fala, né? E aí isso ajuda a pessoa a caminhar, né? Porque não basta falar assim, isso tá errado, tá, mas e aí, como é que conserta? Né? Não é isso? Faz total sentido. Eu acho que na estatística aqui de várias vezes que eu tive essas experiências, todas foram para edificar. Muito bom. Todas foram para edificar. E muito engraçado é que nenhuma foi para mim, né? Eu nunca consigo enxergar para mim. Eu acho que é isso, edificar, consolar e exortar. Boa. É isso aí. Obrigado, Pedrão. Você nem procurar. Sempre para edificar o corpo, sempre para outra pessoa, nunca para mim. E quando foi para mim, foi outra pessoa que teve falou para você. Exatamente. Muito bom, cara. Isso é muito maneiro. Você vê um corpo interligado, né? E fluindo. E abrindo aqui. Cada vez que eu tenho uma experiência dessa, para mim é como se fosse a primeira vez. Que legal. E aí eu fico assim, caraca, é real. Caraca, o negócio acontece. Tipo assim, já foram inúmeras vezes. Eu no início eu contava, né? Agora eu perdi um pouco de quantas vezes até saber, né? isso. Aquilo tive outra visão, aquilo não sei o quê. Tem umas que são mais marcantes. Você, tipo assim, não esquece, que foram muito marcantes. Mas tem outras que às vezes você fala, a pessoa não esquece. Quem recebe, né? Não esquece. E aí você fala assim, caramba, eu nem lembrava mais disso. Hoje você chegou aqui e falou que sentiu um perfumezão quando entrou aqui, né? Muito legal. Eu, tipo, vou contar pra galera de casa aqui. Cheguei, parei o carro ali na frente, aí o Theo falou assim, ó, o portão tá aberto, só você abrir e vai. Aí quando eu abri o portão assim, eu parei assim, eu olhei, fiquei olhando, e aí veio um aroma assim muito suave. E aí é Deus falando, né? Assim, caraca, que maneiro. Que legal. Maneiro. Do cheiro, não... meses que eu tava aqui fora, né? Mas do cheiro foi a primeira vez, eu nunca tinha visto tu falar sobre... Experiência com cheiro? A tua é sempre mais visão, né? Acho que uma vez em São Gonçalo, a gente tava lá, acho que teve um lance, acho que você falou...
Não consigo lembrar. Eu acho que sim. São muitas. Foi São você, Gonçalo foi teve uma- uma experiência muito incrível. Ó, rapidinho, segura aí, só para dar referência pro pessoal. É 1 Coríntios 14:3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa, Olha. é isso aí. Muito bom. E São Gonçalo falou o seguinte, teve um culto lá muito bom. E aí a gente orando, ministrando, e aí pessoas falando em línguas no culto. E aí quando essas pessoas falavam em línguas, eu ouvia eles falando em línguas. Só que com a entonação que um falava e que o outro falava, veio um pensamento na minha mente do que eles estavam falando. Que maneiro. Eu não ouvi eles falando assim, igual eu falo português. assim. Aham. Eu ouvi eles falando em línguas, mas no mesmo momento, eu com a Você mesma entendia. entonação, veio o que eles estavam falando. Que legal. Muito Isso maneiro. aí foi pra mim, foi tipo assim, É incrível. É. incrível. E daí e a fé foi lá em cima. Ah, E aí saí dali assim, falei com as pessoas, né? Eles ficaram meio assim, caraca. Porque legal. a gente tá acostumado a ver essas coisas na internet, né? E ainda fica meio, Aí será acontece que com a é real? gente, né? Não é? Bom, comigo eu tenho muitos sonhos, né? Eu não sei se chega a ser um lance profético. Total, pô. É sim. Pô, José, Esse, olha, né? José. Não, É, o meu é muito sonho, eu sonho bastante. Até Maneiro. eu tenho que brigar comigo porque eu não. Anota. A Anota, Dani, pô. Anota. Tem que lembrar disso tem aí. que né? anotar. Né? É E verdade. é A Dani muita coisa. Também Deus fala com ela nos sonhos direto. É mesmo. E é Ah. muito, e tipo assim, é muito enfático. E aí quando a coisa assim se repete, ela sonha 2 vezes com a mesma coisa. Ai, eu também, já E aí aconteceu. é muito, muito real. Até agora ela teve 2 sonhos aí com um familiar nosso, ela falou assim, cara, eu tô preocupada. Vou falar aqui. Aham. E aí até que ligou pra mãe dela, conversou, falou assim, ó, segunda vez que eu sonho com essa pessoa acontecendo isso. Aí eu falei, caraca, real. Ela geralmente quando a pessoa ou tá pra nascer alguém, ou quem tá grávida, ou quando tem período de morte, ela sempre sonha. Caramba. E aí a gente fala, já fica alerta, né? Aham. Acho que a minha família é profética. A Dani veio junto, né? Que legal. Tem uma coisa muito interessante, né? Por exemplo, eu sonhei que a pessoa estava num perigo de morte. Cara, se Deus está te mostrando, se Deus está te dando um sonho, não é para que você só fique com essa informação e fique esperando Isso acontecer, mas é para que você se posicione em autoridade, Uhum. em oração, Sim. sabe? Exerça a autoridade, desfaça as obras do inferno, desfaça aí. as obras do diabo, né? Faça aquele mal cessar, coopere com Deus, porque na verdade é isso, é só Deus nos dando o privilégio de sermos seus cooperadores. É. Né? Rola muito, às vezes a gente ministrando aqui, né, quando a gente tá ministrando a galera aos domingos e tal, inclusive as pessoas me perguntam como é que você sabia que tinha alguém com problema disso ou daquilo, né? Acontece muito no final de orar e eu perguntar, tem alguém com... enfim, a semana aconteceu, uma pessoa com problema de audição. Falei, tem alguém com problema no ouvido esquerdo? E foi muito específico. E é um cara realmente tava com esse problema, a gente orou e ele, foi curado na hora e tal. Então isso acontece muito isso aqui. E aí eu sinto no meu corpo. Então se eu sinto uma enfermidade no meu corpo, que eu sei que não é minha, eu não tô, né, ou uma dor, ou uma pontada, alguma coisa, eu sei o seguinte, é para eu resolver esse problema. Então sempre que Deus mostra um problema, é para que a gente resolva o problema, não é porque a gente fica assim, poxa, que droga, né? Poxa, o cara tá doente, né? Tipo, não, cara, é pra curar. E aí o maneiro é que, isso o Ítalo tava falando que hoje em dia não tem mais lugar, né? O Espírito Santo habita em nós e é isso. E aí teve um dia aqui que, no meio da oração, eu senti que tinha alguém com problema no tornozelo esquerdo, eu acho. Isso é legal. Acho que foi esquerdo, não foi? E aí eu orei. Eu orei e declarei cura. E o que acontece? Tinha uma menina, Natália. foi a Natália, ela não tinha vindo, eu não sabia exatamente porque estava com problema e não teve condição de vir. E aí eu orei aqui, a gente orou aqui, a igreja concordou, e ela foi curada lá, ela não sabia nem que estava sendo orado aqui, tipo, que estávamos orando aqui, e nem eu sabia que estava com problema em casa. Sei que a gente orou, né? E aí, ok, liberamos cura. E aí depois que ela comentou com alguém, poxa, eu tava com problemas, o que, e passou. Aí, que horas? Nessa hora a gente tava orando lá por isso. Aí, cara, foi na hora que a gente orou, ela foi curada na casa dela, sabe? Amém. É porque o Espírito Santo mora na gente, habita na gente. E nesse texto, quando a gente lê de 1 Coríntios 12 até o 14, que finaliza nesse capítulo 14, né, da função profética, fala que é o mesmo Espírito que efetua tudo em todos, que todos nós devemos buscar os dons. Exato. Né? Então, essa questão de ministrar cura, de ouvir o coração de Deus para poder compartilhar isso com as pessoas. Tem pessoas como o Ítalo, que são pessoas que
que tem essa questão do chamado profético, né? Mais no termo do serviço, mas o dom, né? A questão do dom é uma coisa que todos nós podemos buscar, Sim. né? Eu costumo dizer que é tipo... Tem cara que é marceneiro, meu irmão. Tem cara que é marceneiro, tem o talento mesmo e tem o ofício, o cara é fera. Mas isso não me impede de serrar uma madeira e pregar um prego de vez em quando. Ah, tá. No Entendeu? caso, a pessoa não se limitar eu sou isso e acabou. Isso, é isso aí. Eu não sou motorista, mas eu dirijo, pô. Mas tem cara que é motorista. Mas eu dirijo, eu tenho habilitação, né, sou habilitado para isso, tenho condições de fazer, eu dirijo, né? Então, a verdade é o Espírito que habita em nós, é ele que efetua a mesma coisa, ele efetua tudo em todos nós. Então, todos nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo, todos nós podemos corresponder, todos nós podemos repreender espírito de morte, de enfermidade, porque nós já fomos curados na cruz, Cristo levou sobre si a nossa enfermidade, pelas pisaduras dele, nós já fomos sarados. Então, nós concordamos com a cruz, todos nós temos esse poder, essa autoridade, né? Então, é uma coisa que todo crente tem que exercitar, essa autoridade, né, cara? Amém. E se não sabe, pede pro Espírito Exato. Santo. A Cara, Bíblia fala Deus, eu isso, não, né? eu Isso não aí. sei para que eu nasci, qual é o meu chamado, o meu dom, enfim. E no caminho e na comunidade, né, na igreja, isso vai aparecendo. É isso aí. E engraçado que até esse pedir é um pedir diferente. Porque não é um pedir implorando. Isso. É um pedir consciente de que a fonte de todos os dons, a fonte de todas as coisas, já habita dentro de nós. Então, se o Espírito Santo, que é o Espírito que dá os dons a todos, habita em nós, aonde estão os dons? Dentro de nós. É isso aí. Dentro de nós. aí. Então, é uma consciência que precisa ser criada, na verdade, daquilo que já está disponível. Isso aí, a oração na verdade é isso aí. Me ajuda a desenvolver, me ajuda a crer, me ajuda a corresponder. E aí, como que eu faço? É isso aí. Aprender a dominar uma ferramenta que nós já temos, né? Eu preciso aprender a usar essa ferramenta que eu já tenho. Eu faço muito porque eu sempre tive muita dificuldade de pegar um celular para gravar um vídeo, qualquer coisa. Então, a gente faz devocionais no grupo das mulheres aqui da Lume. E no começo era uma dificuldade horrorosa, me trancava no banheiro para ninguém escutar um áudio que eu ia mandar para um monte de gente escutar. Mas na hora que eu estava gravando, eu me trancava no banheiro e eu gravava no gravador do celular. Olha que doideira, eu não tinha nem coragem de gravar no WhatsApp. E aí eu comecei a orar, de fato, assim, Deus, se tu me botou aqui, né, esposa do Theo, na frente da Lume, quero desenvolver, me ajuda, me dá autoridade, ousadia. E foi um processo. E tem sido muito legal, assim, porque eu tenho visto em mim tudo que o Espírito Santo tem feito. Então, é real, a gente não pode se esconder. Poxa, eu tenho medo, eu tenho... Cara, vai na fé, dá teu passo de fé, vai fazendo e vai orando e pedindo que as cascas vão caindo, os medos, sabe? E você vai rompendo. A gente Destravou não pode tanto parar. que agora ela é TikToker. Bombar, tá bombada. Ai, bombada me no ajudou, hein? TikTok. Me ajudou a destravar. Questão do medo, várias pessoas já vieram falar comigo que já teve experiência com dons e pediram pra não ter mais. Tu acredita? Já me falaram disso Já também. ouviu Que histórias doideira. assim? Pessoas assim, cara, pedi pra não ter mais porque eram sonhos, tipo assim, que eu não aguentava e tal, isso, aquilo, coisas assim, que eu não conseguia suportar. Aí eu falei assim, mas é você que tem que suportar, é o Espírito Santo, ele tá mostrando, ele tá te dando o caminho, ele tá te dando esse dom, você tem que exercer, você tem que fluir. E a partir do momento que você vai fluindo, a coisa vai sendo, vamos dizer assim, não é factível. Aí você solta aquela semente, depois você vê aquilo ali germinando, assim, caraca, olha só. Sim. Porque eu ouvi e eu correspondi. Às vezes esse lance da pessoa, tipo assim, tá vendo as coisas ruins e tá se apegando a isso, né? Deus me mostrou um espírito maligno em determinado lugar, ou uma coisa ruim acontecendo. Então, é exatamente para que a gente cancele, porque a gente vê o que já foi desligado no céu, a gente desliga na terra. O posicionamento deveria ser desfazer as obras das trevas. Isso aí. Se Deus te mostrou, você vai lá e desfaz. Você tem Isso. poder e autoridade para isso. Não né? é para ficar sofrendo com as coisas ruins, mas é para mudar a realidade, né? E o que acontece comigo é isso. Geralmente é um sonho que eu sonho com o inimigo. E aí eu sonhava e eu demorei para entender que era Deus me falando que ele ia atacar em alguma esfera da minha vida ou não, na vida de alguma pessoa, até que teve um sonho que foi muito assim, Deus me deu o sonho que ele ia me atacar numa área, deu 2 dias e veio assim através de uma pessoa
Aí eu falei, caraca, era Deus me mostrando até o... Então eu não tinha me tocado, eu ficava com medo, eu sonhava e ficava com medo, meu Deus do céu. Acordava mal, mas não me ligava. E aí, depois desse sonho, porque foi muito explícito. Aí eu falei, cara, é Deus me mostrando. Então, aí eu comecei a gostar. Eu assim, que legal, tem alguém... Não, spoiler. E aí a gente se protege. Sim. Então isso é muito legal. Eu acho uma honra, cara, a gente receber um direcionamento de Deus e saber Ele nos preparar para alguma coisa. E é muito legal isso, né? E assim, o fim de tudo sempre vai ser a edificação do corpo. Esse sempre vai ser o objetivo final. É para que o corpo seja edificado, é para que a igreja seja fortalecida, encorajada. Tivemos o mesmo sonho essa noite. É verdade. Essa noite, isso foi muito legal. Muito maneiro isso. Verdade. Foi o sonho que eu tava num... E eu ainda falei pro Theo, né, gente, o que quer dizer esse sonho? Aí eu tive uma percepção, e aí você, tipo, quando você me falou pelo WhatsApp, foi a confirmação. Eu sonhei que a gente tava num canal... Eu ainda te zoei, né? Porque eu fui te contar, eu falei assim, e você que gosta de sonho? Verdade. E aí, você costuma ter sonho ou não? É raro. Mas quando tem, sabe aquela coisa que você fala assim, cara, comigo também não assim, é um sonho normal? é muito difícil eu lembrar do sonho. Fala que todo mundo sonha, né? É muito difícil eu lembrar do sonho, mas normalmente quando eu lembro do sonho, é Deus falando alguma coisa. Isso Mas aí. ele tem o isso dom aí. de interpretar. Nem todos, mas a maioria sim. Eu Normalmente falo... ela sonha, ela me fala, aí eu falo, imagino que seja isso. Aí depois... E eu já tenho dificuldade. E eu já contei uns sonhos malucões, assim, pra ele. Porque não sei... E ele foi destrinchando certinho. Olha que Mas eu tenho um lance pra mim que é o seguinte, que eu entendo o seguinte, da mesma forma como Deus dá, é como ele vai explicar. Então eu não posso ficar pensando sobre. Não é aquele negócio, isso aqui, então de repente isso aqui com aquilo, e ficar pensando, não. Ele não. Não, eu não, assim, ou Deus revelou na hora, cara, isso aqui, ó, sem que eu tenha que pensar, senão é minha mente, né, imaginando. Para isso quando acontece comigo, eu falo assim, caraca, eu nunca imaginaria isso. Maneiro. Eu nunca imaginaria isso. É quando acontece com ele e comigo. Total. Falei, Maneiraço. que loucura. Só pode ser Deus falando. Só pode ser Deus. Veio uma imagem assim, eu falei assim, caraca, eu nunca pensaria isso aqui nesse lugar, conversando com as pessoas. Muito bom. Falei, caramba, então é Deus E isso falando. tem a ver com o direcionamento de Deus. Quando Total. Deus direciona a gente para alguma coisa, um bom critério também pra gente saber se é Deus ou não, assim, porque tem as escrituras, tem o Espírito Santo, né? Tem 100 parâmetros dos princípios de Deus. Conheço Deus, Deus faria isso ou Deus não faria isso? Deus falaria isso ou não falaria? Ok. Mas assim, Deus falaria sim, ok, né? Tá dentro dos princípios. Tá dentro dos princípios, né? Ok. Agora, um outro ponto importante é que eu jamais me colocaria numa situação dessa. Tá além dos meus recursos, tá além da minha capacidade. É uma coisa que eu não tenho condição de fazer sem ele. Então, só pode ser ele, né? Então, eu acredito que Deus nunca vai dar pra gente uma direção que caiba 100% na nossa capacidade, que caiba na nossa habilidade, que caiba no nosso bolso. Normalmente o que Deus... Porque esse dia eu falei isso aqui na Lume, né? Tudo que Deus tem pra gente é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa fazer sem Ele. Senão a gente resolveria. Então, sempre que Deus dá uma direção, é maior do que você consegue fazer? É maior do que sua capacidade? É maior do que seu recurso? É maior do que seu intelecto? É maior do que, de repente, tudo que você já fez até hoje? Pô, não tô preparado. Pô, legal. Então, Deus tá querendo te levar além, né? E é um paradoxo, porque é algo que não cabe, que você não tem um recurso materializado, e aí é quando você é aprovado a andar em fé, porque você tem que se lembrar que, na verdade, ele já te deu todos os recursos. Isso aí, é isso aí. Muito bom. E é manifestar isso em fé. Perfeito. É isso aí. Tenho tudo que eu preciso para fazer a vontade de Deus. Então, vamos embora. E o recurso vai sendo disponibilizado conforme a gente vai pisando, conforme a gente vai avançando, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e aí ela falou o seguinte, ela falou, poxa, mas eu queria viver essa vida aí que vocês vivem, sabe? Essa vida plena aí, maravilhosa. Eu queria, pô. Mas eu não consigo. Aí, isso ela estava dando uma desculpa de por que ela se trava tanto de corresponder. Por que ela se impossibilita tanto. Por que ela se trava tanto, ela sempre dá uma desculpa, sabe? E ela estava meio que justificando com isso. Eu não me disponibilizo tanto, eu não me dedico tanto, eu não faço tanto, porque eu não vivo essa vida igual vocês vivem. Aí eu perguntei, será que não é o contrário? Será que não é, você está deixando de viver porque você não está se tornando disponível? Né? Porque as pessoas acham se o dia que eu tiver uma experiência incrível com Deus, aí eu vou começar a corresponder ao que ele diz.
É o contrário. Comece a corresponder ao que ele diz, e aí você vai ser levado a experiências incríveis com ele que você jamais experimentaria pisando só onde você é capaz de pisar, fazendo só o que você é capaz de fazer, tocando só onde seu braço alcança. Né? Cara, eu acho que o maior impeditivo das pessoas começarem a viver esse tipo de vida de fé é justamente aquilo que a gente estava falando aqui no início. É essa sensação de incapacidade de cumprir a vontade de Deus, de ser perfeito como Deus quer que eu seja, de ser santo como Deus quer que eu seja, e aí como que eu faço não é suficiente, eu acho que Deus não vai falar comigo, eu acho que eu não fiz o suficiente para ter esse nível de relacionamento com Deus. Então, é a falta de entendimento da redenção, é a falta de entendimento da justificação pela fé. Quando eu entendo que Jesus trocou de lugar comigo, cara, não tem nada a ver comigo, não é nada sobre mim. Eu tô nele. Quando a Bíblia fala que nós estamos em Cristo, esse "em" é de dentro, literalmente. É o seguinte, nós fomos reposicionados diante de Deus de tal maneira pela fé em Cristo, que agora Deus nos colocou escondidos nele, de forma que, quando Deus olha para nós, ele não nos vê. Ele vê Cristo. O inferno também. É isso aí. O inferno olha e não nos vê. É isso aí. Cristo. Por isso temos aí. autoridade. É isso aí. Então eu posso ficar... E aí o medo vai embora, e aí eu posso entrar no trono da graça, com confiança, com ousadia, crendo que ele é Deus, que ele é galardoador daqueles que o buscam, porque aí o medo se vai, porque não tem a ver com o que eu faço. Eu posso me apresentar diante dele santo, puro, justo. Por quê? Porque eu fiz o suficiente? Jamais. Não, porque Jesus fez. E eu tô nele. Ponto. Muito bom. Isso muda a forma de cultuar. Porque as pessoas, quando entendem a autoridade, entendem a posição que elas estão, elas chegam aqui no domingo não para receber, mas para dar. Já tem tudo, já recebeu tudo. Exato. Já tá cheio, né? Porque tem essa cultura, né? Da pessoa chegar no domingo, vou lá receber, vou para casa. Cara, você já chega cheio. Transbordando, pô. Para entregar. E aí imagina, uma igreja onde todo mundo tá entregando. É isso aí. É isso aí. Caraca, maravilhoso. Crescendo junto, né? É isso. Por isso esse ambiente sobrenatural e de felicidade, porque a gente não tá assim, poxa, será que Deus vai me responder? Ele já me respondeu. Agora eu que sou a resposta. Exato. Né? Ele já me respondeu na cruz. A cruz foi toda a resposta que eu precisava. Agora eu que sou a resposta para os outros que ainda não perceberam que a resposta já está na cruz. Então eu tô aqui como Cristo, somos nós agora andando nesse mundo, apontando para o Pai, mostrando aqui, cara, esse é o caminho, né? E esse é outro ponto. Muita gente se trava porque fica esperando respostas de Deus, né? Quando na verdade nós já temos toda a resposta na cruz. Agora é pra gente ser resposta. Isso é meu raizinha na palavra responsabilidade. Assumir responsabilidade, é isso, é ser resposta para, né? Eu assumo a responsabilidade de ser como Cristo. Agora eu sou a resposta para as pessoas que precisam de Cristo, né? Amém. Maneiro, né? O evangelho é maravilhoso, né? É empolgante, né? Eu tô adorando ficar nessa mesa, eu queria só ficar ouvindo, gente, por favor, não me levem a mal. Teve um dia que a gente tava exatamente nessa mesa conversando, não tinha podcast, né? Aqui. A gente tava aqui conversando, né? O Ítalo tava de casa, acompanhando do celularzinho, sim. né? Tava cuidando do Rael. Aí estávamos nós aqui, o Thiago, o Renato. Começamos a conversar aqui, só trocando ideia sobre o evangelho, sobre aqui, isso aqui. Caraca, ficamos até tarde. Pois é, e eu esperando o marido. Cara, a reunião ia acabar cedo, eu falei, então ia, mas a gente se empolga, né, conversando sobre o evangelho, não tem jeito, pô. E o maneiro é o seguinte, porque a gente não concorda em tudo. Isso é um ponto importante, até deixar claro, porque de repente tem alguém até ouvindo a gente e fala assim, mas eu não acredito 100% assim, mas eu... nem a gente acredita em, assim, a gente concorda em tudo. A gente crê no ponto central, que Cristo mudou nossa história, Cristo pagou o preço, tetelestai, está consumado, né? Agora tem muitas coisas que são periféricas e que não necessariamente a gente concorda com tudo. Mas o ponto nós temos um ponto em comum que é muito poderoso, cara. E isso é que nos possibilita de andarmos juntos, ainda que a gente não concorde junto, a gente não concorde em tudo. O ponto é que nós estamos andando numa mesma direção. Ainda que de forma diferente. Isso tem até a ver com o chamado ministerial de cada um. Porque nós enxergamos uma mesma situação com óticas diferentes, porque tem a ver com a nossa forma de enxergar. Uns foram chamados para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E é isso aí. Então nós enxergamos uma mesma situação, talvez de maneiras diferentes. Né? Mas isso é o que faz a gente crescer, amadurecer e parecer cada vez mais com Jesus. A gente se complementa, né, cara? Isso é muito maneiro. Inclusive a conversa que a gente teve até tarde foi isso.
óticas diferentes sobre o mesmo assunto. A gente ficou até tarde conversando. Pô, mas será que não é isso? Não, cara, não, mas deve ser aquilo e tal. Mas, caramba, em verdade faz sentido. E ficamos assim o tempo bom conversando. De vez em quando a gente fica, né, nós dois. Nós dois. E O costuma ter podcast, papos também. o podcast sexta foi assim também. A gente foi super despretensioso. Quando viu o papo foi fluindo, a gente... Foi muito bom. E a gente falou sobre esse Assim assunto que é bom, né? também. Assim que é bom. Assim que E é a bom. gente tocou nesse assunto desse versículo. Porque os versículos são maravilhosos, que continuam, Efésios né? 4. Falam da edificação do corpo. E a gente juntos em amor crescendo e edificando uns aos outros. E aí que a gente não é levado mais de um lado pro outro, porque é evento de doutrina, é quando cada um cumpre o seu papel e a gente cresce junto, ainda que pensando diferente. Porque imagina se todo mundo fosse isso. igual, pô. Deus Não me teria livre. corpo, né, pô? Verdade. Né? E é legal que essa formação, ela foi... Quando foi montada, a gente não tinha essa noção. Deus é tão perfeito que a gente foi perceber isso durante a caminhada. Aqui na Lume, né, a gente, né? de É vocês. verdade. Percebendo isso durante a caminhada. E aí, conforme a gente foi caminhando junto, e mais tempo junto, mais tempo de convivência, a gente foi, caramba, olha só. Foi isso aí. Olha ele, Porque- olha esse Que eu lembro que Deus colocou no nosso coração assim, que tinha que chamar algumas pessoas pra estar junto com a gente, na frente aqui e tal. E aí, né, vocês dois e tal, o Thiago, o Renato. E ok. E o critério foi, o Espírito Santo direcionou. E o critério foi só isso. É óbvio, né? Pessoas íntegras, de quem a gente confia, ó, homens, mulheres cheios do Espírito Santo. É isso, ok. Cumpriam todos os requisitos. Mas o critério pra chamar, pra estar junto, na frente e tal, foi o Espírito Santo direcionou. Ponto. E aí depois, na caminhada, a gente tendo que orar para definir algumas coisas, deliberar sobre alguns assuntos. Aí que a gente foi perceber isso, né? Que cada um tem uma pegada ministerial diferente, né? Um é mais profético, outro é mais no ensino, outro é mais pastoral, outro é mais apostólico, outro é mais evangelístico, né? E aí, realmente, a gente se complementou, né? A gente fez um corpo muito É bom, né? deixar o Verdade. Espírito Santo guiar, né? Costuma dar certo. 100% dos casos. Acho que é uma boa opção. Muito bom, cara. Agora eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Pergunta difícil, tá? Como vocês se imaginam dentro da Lume? Ou como vocês imaginam a Lume? Ou vocês se imaginam dentro da Lume? De repente, num futuro próximo, assim, não precisa ser lá na frente. Olha, os Falei dois que não fez seria- um silêncio. Falei que não seria tão simples. Eu tô pensando aqui que a gente tava esse tempo todo só na primeira pergunta, foi isso? Então, nem tem, tem uma pergunta, eu acho, né? E a gente foi, né? Quer começar, Pedrão? Vai lá. Ministerialmente falando. Do jeito que você quiser. Eu não pensei na pergunta, eu só perguntei. Então você não precisa pensar Vai muito na que foi o resposta. Espírito Santo também, né? Agora deixa ele fluir. Cara, eu imagino uma igreja coesa, formada por filhos maduros, pessoas que entendem quem são em Cristo, o que têm, o que podem e que correspondem, sabe, àquilo que foi feito na cruz. Que vivem as suas vidas para corresponder à obra de Jesus na cruz. Eu não sei se eu estou sendo talvez filosófico demais, mas na prática é uma igreja que ama, uma igreja que serve, é uma igreja que flui nos dons, sabe? Onde pessoas entram aqui, são socorridas, são ajudadas, são edificadas, são empoderadas, capacitadas. Então é isso. Eu imagino a gente vivendo uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, e é isso. Só que eu perguntei sobre o futuro, você está falando do presente. Porque isso aí tudo a gente já vive isso aí, né? Essa é a verdade. Deixa eu aproveitar o gancho. Mas então. tudo bem. Porque assim... Cada vez mais. É isso aí. Cada vez mais. Ok, não, tudo Em bem. maior proporção. Isso aí. Tá. Em plenitude, né? Digamos Ok, assim. e aí os resultados cada vez maiores. Isso aí. Beleza. Eu só quis ser provocativo. Porque você tá falando, tô pensando, mas tá descrevendo o que a gente já tá vivendo hoje, né? Cristocêntrico, as pessoas fluindo nos dons, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros. É verdade, porque a forma como eu falei pode parecer que, tipo assim, não é e eu quero que seja. Entendeu? Não é isso. Mas é em plenitude, é cada vez mais, mergulhando, sabe, profundo e é isso. Eu vejo a Lume daqui a um tempo, vamos dizer assim, um espaço-tempo curto, assim, né? 5 a 10 anos, vamos dizer assim, como um celeiro, olha isso, como um celeiro Olha o profeta de falando. pessoas que serão estrategicamente colocadas na sociedade para exercer as suas funções com plenitude, com sabedoria e debaixo do Espírito Santo. Que legal. Vou dar um exemplo muito prático, isso aí eu aprendi com o Anderson Bonfim. Maneiro. Aqui, né? Ele explicou isso pra gente. É político.
Como que um político pode agradar a Deus? Exercendo a função dele da melhor maneira possível. Lembro disso. Sendo o melhor político possível. O vereador, o prefeito, aproveitando que estamos nessa época, né? Já passou as eleições, mas teremos alguns... Aqui em Niterói a gente tem o segundo turno, né? Então, na esfera da sociedade, os membros da Lume, as pessoas que estão caminhando com a gente, eu vejo o que é que será um celeiro para essas pessoas se posicionarem e serem canal, e serem fluxo, e mudar realidades, transformar situações dentro de empresas, dentro de escolas, dentro de um ônibus, às vezes a pessoa indo para o trabalho ou voltando. Então eu vejo isso, pessoas da Lume se posicionando na sociedade estrategicamente. Muito bom. Muito bom. E isso é importante, a gente entender que nós somos agentes do reino onde nós estamos. Sim. Né? Tem a ver com aquilo que a gente falou lá no início, né? Que às vezes as pessoas vêm e têm imersões, momentos de imersão, e depois voltam para a vida e não são transformadas. Então, quando a gente tem a consciência de que nós somos a habitação, nós não vemos mais o tempo da visitação. Inclusive, uma coisa que nós não temos na Lume o hábito de pedir que o Espírito Santo venha. Já veio. Ele veio e ele não foi mais embora. Ele não visita o homem, ele habita o homem, né? Então a gente é totalmente cheio do Espírito Santo. A gente nem precisa pedir que o Espírito Santo por mais dele, porque ele é uma pessoa, ele habita em nós. Ele pode até contar com um agir maior, com uma fluidez maior, ou com nossa consciência, uma sensibilidade, uma percepção. E que tem a ver com a gente, não tem nada a ver com ele, né? Tem a ver com a gente. Aí, uma correspondência maior ao que ele está falando, e tudo tem a ver com a gente. Então não é uma coisa que ele precisa pedir, a gente só tem que agir, corresponder em fé, né? E aí o que acontece? Estou falando isso para dizer que nós somos cheios do Espírito Santo, plenamente cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós, é uma pessoa que vive em nós e que nos conecta com o céu. E aí nós podemos fazer na terra, assim como é no céu, ver o que foi ligado no céu e ligar na terra, ver o que foi desligado no céu e desligar isso na terra, para que as portas do inferno não prevaleçam mais contra a gente. Só que isso é em todo lugar, pô. É em todo lugar. Quando a gente anda na rua, quando entra no ônibus, quando chega no trabalho, quando vai comprar pão. Pode ser que, às vezes, a pessoa esteja andando na calçada despretensiosamente para ir no mercado comprar 1 quilo de carne, pô. E aí, de repente, vai esbarrar com alguém que nunca viu na vida e vai vir um pensamento, ou um sentimento, ou uma sensação física e vai perceber na hora, cara, eu preciso orar por essa pessoa, né? E só tem uma maneira da gente viver milagres, experiências sobrenaturais a todo momento, correspondendo a todo momento. Porque se perguntar pra pessoa assim, pô, você gostaria de ter uma vida sobrenatural o tempo todo? Todo mundo ia falar, pô, lógico. Então começa a corresponder o tempo todo. Sim. Né? Não é para limitar isso a momentos congregacionais, né? De culto, né? De culto, eclesiásticos. É uma vida. Agora nós somos a habitação do Espírito Santo, somos cheios de poder e autoridade por causa de Jesus. Agora a gente chega no lugar como se fosse Jesus chegando, a gente fala como se fosse ele falando, a gente toca como se fosse ele tocando. E se não for pra gente mudar a vida da pessoa com quem a gente se relaciona, a gente nem precisaria estar ali. Se a gente tá ali, se a gente tá num lugar, se a gente está com alguém, é para deixar melhor, pô, né? O céu chegou, pô. O céu chegou. Quando a gente chega, né? E a criação aguarda, né? A manifestação dos filhos. O evangelho prático, né, cara? Colocado em prática. Isso aí. Mas a única coisa que a gente precisa fazer mesmo é estar disposto a ter momentos com Deus, criar intimidade. O Espírito Santo é uma pessoa, né? Então, se a gente não tem um relacionamento com ele, como é que a gente vai identificar a voz dele? Como é que a gente vai saber o que a gente tem que falar com as pessoas? Porque a gente não tem intimidade. E é só isso. Né? É o nosso esforço. Ter intimidade com ele. Pois é, imagina que o Ítalo malha braço pra caramba, tá forte, tá? E eu não, pô. Quem vai ser a melhor pessoa para carregar um peso com mais facilidade? O Ítalo, pô. Treinou, tá capacitado, mais fácil para ele, né? Quem vai conseguir perceber mais fácil o desejo de Deus numa determinada situação? Aquele que exercita ou aquele que está nem aí? A pessoa que está treinando. Não é que Deus fale com uns e com outros não. Mas é que alguns têm exercitado ouvir a voz de Deus. E aí, para essas pessoas, fica mais fácil ouvir a voz de Deus, fica mais fácil agir.
Agora precisa de alguém para carregar esse piano aqui, cara. Quem vai conseguir? É o cara que está capacitado, não porque Deus escolheu, mas porque ele se exercitou, ele se capacitou, né? Então, quando fala de buscar os dons, não é sobre Deus, por favor, me dê, mas, cara, vou começar a corresponder aqui, ó. Vou começar a corresponder. E aí as coisas vão fluindo. Eu vou começando a perceber tudo que eu tenho, o recurso que eu já tenho, o dom que ele já me deu, porque é o mesmo Espírito que faz tudo em todos, ele está em mim, né? Ouvindo vocês falando, né, me vem de novo à mente, cara, a mesma coisa. Pode até ser que eu esteja com isso tão enfático aqui dentro de mim, porque pode ser que alguém que esteja ouvindo a gente esteja com esse sentimento de culpa e condenação pelos seus erros, pelas suas falhas e de repente alguém que diz assim, mas eu não consigo ter esse nível de intimidade com Deus porque eu erro muito, eu peco muito, sabe? Se permita ser transformado a partir de uma renovação da sua mente e de entender que, de fato, de uma vez por todas, não tem a ver com a sua performance, com os seus erros ou com os seus acertos. Deus, ele faz em nós, através de nós e apesar de nós, por causa de Jesus. Se você erra muito, se você falha muito, fique consciente de uma coisa: Jesus foi perfeito. Ele obedeceu perfeitamente até a morte de cruz. Então, em tudo que você falha, e se o Espírito Santo está te convencendo a abandonar algum certo tipo de prática, ok, corresponda, mas não permita que aquilo que você ainda erra te afaste da única coisa que é capaz de verdadeiramente transformar a sua vida, que é o relacionamento com Deus. Não permita que o pecado que já foi levado na cruz, o preço já foi pago, a maldição já foi removida, sabe? O escrito de dívida já foi cravado na cruz. Não permita que isso seja um impeditivo de você se relacionar, de ter intimidade, de ouvir a voz de Deus, de ouvir o Espírito Santo que habita dentro de você e corresponder. E é justamente nesse lugar, né, de relacionamento que Deus vai tirando e vai tratando a pessoa. Por isso que o inferno bota tanta culpa e condenação. Nossa, você não pode falar com Deus porque você fez isso de errado, aquilo. Mas é justamente também, né, por isso, porque é nesse lugar que você vai ser tratado, vai ser curado, vai ser tirado coisas da tua vida, é nesse lugar. Por isso que o inferno investe tanto nisso. E um dos papéis do Espírito Santo, que é o que a gente vai desfrutar nessa relação, é de nos lembrar de tudo que Jesus ensinou. Um dos papéis do Espírito Santo é trazer à nossa memória a verdade do Evangelho. Né? E de que verdade é essa que nós estamos falando? De quem ele é, do que ele fez, e por causa do que ele fez, quem ele nos tornou, o que nós temos e o que nós podemos nele por causa dele. E fica leve, né? Então não tem que resolver minhas questões para então me aproximar dele. Não, me aproximo dele e ele resolve minhas questões. É isso. Né? Deposito nele, né? Todo meu medo, minha ansiedade, minha angústia. Pô, tô sendo acusado. Aí Deus vai falar, calma, cara, eu já resolvi isso aí. Poxa, tô sendo condenado, mas eu já perdoei isso aí. Né? Poxa, mas tem uma fraqueza nisso aqui. Fica tranquilo, vamos resolver isso juntos. Eu te fortaleço, você vai deixar isso para trás, não tem a ver com sua nova identidade. Né? É isso aí. Porque em João 3 fala que Jesus fala, eu não vim para condenar, eu vim para salvar o mundo. Não é para ficar apontando nossos erros, é para resolver o problema dos erros. Né? Para fazer nova criatura, para tornar tudo novo, para deixar para trás o que ficou para trás, e já rasgou a dívida, já apagou. É isso aí. Andar para frente, né, pô? É isso e aí. Quanto mais você se expõe, quanto mais você é perdoada, mais você ama, mais você quer, mais você não quer mais fazer as coisas erradas porque você foi amada primeiro. E aí você olha para trás e fala, caraca, olha que amor, olha o que ele fez na minha vida. E aí é uma bola de neve, né? O lance vai aumentando. Bola de neve é outra igreja. Ai, não, eu sabia. Quando eu falei, meu marido vai zoar na hora. Mas é isso, no relacionamento, é porque tem gente que fala, porque a graça é motivo para pecar, sabe aquela... Mas é que a pessoa não entendeu e ela não se expôs esse amor. Porque quando a gente se expõe esse amor, a gente não tem como mais voltar para trás e olhar para trás. Sabe que eu demorei por causa disso? Demorei uns 3 meses, assim, nessa transição, porque eu achava fácil demais. Isso é fácil demais. Tem alguma pegadinha. Pode ser só isso. Não pode ser só isso. Eu e ela assim, eu que a gente estava conhecendo a Lume, né? E aí eu falei, tem alguma coisa aí? Falei, cara, não é possível que essa galera pensa dessa forma, assim, com tanta naturalidade. E aí toda vez que a gente buscava, pô, Deus, será? Mostra pra gente. E falava. A gente buscou umas 5 respostas assim, até a gente
cravar. E depois, quando a gente entrou e a chavinha virou, aí, tipo assim, as coisas trocaram de lugar. Então eu não fazia mais porque era preciso. Eu reconhecia que eu fui salvo, eu recebi tudo de graça e por isso eu fazia por amor. Eu correspondia. Por isso que eu amo aquele versículo que fala: experimente o amor de Deus em toda essa largura, profundidade, altura, mas seja impossível de alcançar. Porque não tem como você sentir esse amor e não querer corresponder. E eu sempre falo, quando a gente se apaixona, né, tem o nosso que a gente ama, o nosso marido, é que a gente quer fazer de tudo para agradar a ele. Porque a gente é correspondido nesse amor também. Então eu vou deixar de fazer coisas por prazer, porque eu amo ele, eu quero ver ele feliz. E a mesma coisa, e eu nunca vou esquecer, eu lembro o dia que isso explodiu na minha mente. A gente estava assim já saindo, muitas coisas aconteceram, a gente saía, era muito engraçado, a gente saía e ficava falando da Bíblia. É verdade. Date de crente. E aí um dia eu em casa e Deus começou a me revelar isso. E aí eu lembro que na época eu mandava muito áudio pra ele, tadinho, porque a minha mente estava explodindo e era a única pessoa com quem eu podia falar. E aí eu lembro quando Deus me revelou isso e ficou muito lógico. Então quem fala que é fácil pecar com a graça não entendeu, não se expôs ao amor de Deus, cara. É impossível, é impossível. Na verdade, o que leva o homem a pecar, posso tentar, eu acho que seria meio polêmico, não tem jeito. Mas Paulo falou isso, tá? Só estou reproduzindo o que Paulo falou. O que faz o homem, o que evidencia, não é o que faz o homem pecar, o que evidencia o pecado é a lei. Em que sentido? Vamos lá. Se você está dirigindo numa rodovia e o limite de velocidade é 50 km por hora, se não tivesse radar, você só ia. O que evidenciou que você não está preparado para dirigir corretamente nessa rodovia, segundo os critérios e tal, foi o radar, sei lá, como chama onde você está vendo a gente? Pardal, radar, lombada eletrônica. Chegou a multinha em casa, isso evidenciou que você não está preparado. Evidenciou o seu erro, evidenciou o seu pecado. Então, a lei faz isso. A lei são critérios que apontam onde o homem está errando. A incapacidade do homem de resolver seu problema moral com a força do braço, né? E aí, o que é a graça? A graça é o que possibilita o Espírito Santo de vir morar em mim. É quando... Foi a graça que me reconectou com Deus. Foi a graça que renovou a minha identidade, a minha mente, né? E agora eu não tenho que controlar o meu jeito de dirigir. Agora minha mente foi mudada. Então eu não preciso desses parâmetros que digam o que eu faço ou não. Porque agora eu já desejo o que Deus deseja. A minha mente foi mudada, Romanos 12, né? Metanoia. A mente foi mudada e começa a experimentar a mesma vontade que é a vontade dele. Que é boa, perfeita e agradável. Então, a verdade, a lei evidencia os nossos erros para que a gente perceba que a gente precisa da graça. Porque a graça é o que faz a nossa identidade ser trocada, a nossa mentalidade ser renovada, e aí eu já não desejo mais o que a carne deseja, o que a alma grita, agora eu sou guiado pelo Espírito. Que quem nasceu da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito agora é Espírito. Né? Então, essa é a questão. A lei evidencia a falha, a graça me faz nascer de novo. Pô. E até a forma de lidar com o pecado, que acontece, até a forma de lidar com o pecado muda completamente, porque antes, sem esperança, a gente ficava subjugado Isso aí. pelo sentimento de culpa e de condenação. Nem vou ler a Bíblia mais, nem vou para a igreja, nem vou, tô tudo errado. Isso condenação. Em Cristo, gera aquele incômodo, porque é o Espírito Santo habitando dentro de nós, então gera incômodo com o pecado. Você sabe que no fundo você não deseja mais aquilo, você não deseja cometer aquilo. Tropeçou. E aí o Espírito Santo te lembra de que, cara, a gente é só se lavar no sangue do Cordeiro, existe um advogado intercedendo por nós diante de Deus, sabe? Isso não tem mais a ver com você, cara, não tem a ver com quem você é agora. Aí, sabe? Então, nós não somos daqueles que caem e ficam condenados, mas a gente... Cara, se lava no sangue do Cordeiro que já foi derramado. Isso ponto. aí. E aí que é o ponto. E não é desculpa para errar. Muito pelo contrário, a gente nem deseja errar. E se errar for uma falha, o Espírito Santo fala, cara, conheço o seu coração, deixa eu te ensinar. Deixa eu te ensinar. Não é por aí, querido, é por aqui, ó. Vamos lá, vamos em frente, vamos juntos. Né? Então, antigamente era aquela iniquidade, o desejo pelo mal,
Agora é o Espírito Santo gerando novos desejos no nosso coração, e ainda que seja um processo em alguns aspectos, né? Tem coisa que de repente a gente muda de uma hora para isso aí. outra, tem coisa que é um processo. Né? Eu passei por isso numa situação de uma prática que antes de conhecer a graça dessa forma, cara, eu tentava de todas as formas, qual fosse o meu braço, mudar aquela situação. E cada vez que eu caía na mesma situação, era um sentimento de culpa e de condenação terrível, assim, de perder a vontade de comer, de não orar, de não querer ir à igreja, tudo isso aí que você falou, né? Uhum. E aí, quando eu entendi a obra da cruz, cara, quando eu entendi o que Jesus fez por mim, e que eu me apaixonei pelo evangelho, você deseja ficar, você não quer perder você não quer ficar sem essa sensação, digamos assim, do amor, daquela coisa, sabe? Sim. Então você não deseja cair. E, cara, foi a partir do entendimento da graça que eu fui livre de algo que eu tentei durante anos e anos. Caramba, me que livrar legal. pela força Glória a do meu Deus. braço. Muito bom. Sabe? Então a graça é licença para pecar? Não, Paulo fala isso. Já que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que a gente faz então? Agora a gente vai pecar pra caramba para que a graça de Deus possa abundar ainda mais? De forma nenhuma. Como que pode a gente que morreu pro pecado viver no pecado? Não faz sentido. Não faz É sentido. isso aí. É. Muito bom, cara. E deixa eu perguntar uma coisa agora. É aquele momento importante. Que, dá vontade de deixar igual nossas conversas quando não estão sendo gravadas, deixar rolar, né? Mas o Ítalo tem um neném em casa, uma mulher, uma esposa lá. Precisando de ajuda. Cadê o cara pra trocar as fraldas, entendeu? Então eu vou começar pelo Ítalo, perguntando o seguinte. Ítalo, imagina o seguinte. Que você pode dizer alguma coisa nesse microfone de forma que todo mundo ouça. O que você disser agora, todo mundo vai ouvir. Em todos os lugares, pessoas de todas as épocas e eras, passado, presente, futuro, mas você só pode dizer uma única coisa, Ítalo. O que você tem pra dizer, cara? Eu sempre ouço a galera no podcast, fico pensando várias coisas. Aí chega a minha vez, dá aquele Travou. assim, né? Dá aquela travada, mas seja fiel à palavra. O segredo tá aí. Seja fiel à palavra. Bom. O resto, Deus vai trabalhando. Seja fiel à palavra. Maneiro. Muito bom. Pedrão. Cara, o que eu vou falar pode parecer muito clichê, é algo que a gente fala muito, mas que eu acho que é o norte de tudo que a gente faz, que é Jesus é suficiente. Muito bom. Jesus é suficiente. Tá tudo nele, tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é pra ele, sabe? Então... Não tente comprar aquilo que já foi dado. Muito bom. Por causa de Cristo. Não Ele é suficiente. Pode tá ficar nele. sem, né? É isso. Muito bom. Senhores, muito obrigado. Muito obrigada, foi muito legal, eu adorei. Que Eu papo que agradeço. maneiro. Que papo bom. Só se pra gente Bom demais. ver o Ítalo, que a gente não tem visto muito. Mas eu acho que depois a gente vai ter que fazer um mesão redondo, assim, com todos. Todo mundo. Imagina a bagunça. Verdade. Doideira, hein? Muito obrigado, de verdade. Obrigado. Gostou? Muito, adorei. Tá feliz? Obrigada Passa mesmo, rápido, muito. hein? Passa Não é? rápido, é. É sempre assim, cara. É sempre... Nossa, eu adoro, porque eu fico aqui e me sinto muito honrada. bom De ouvir, camarote, muito bom ouvir. E você que ouviu a gente daí, tenho certeza que foi bom também pra você. Se foi bom pra você, tem que ser bom através de você. Então o que você faz? Você manda isso pra um monte de gente. Manda, compartilha mesmo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa a notificação, deixa um like, comenta aqui o que mais chamou sua atenção nesse lugar. E comenta também o seguinte, quem você quer ver sentado nessa mesa? Quem a gente ainda não convidou, quem ainda não passou por aqui, você gostaria muito. Mas essa pessoa é difícil, essa pessoa é de longe, não tem problema. Comenta, fala aí. E a gente vai atrás, vai que. Vai que, né? Não Ok? custa. Não é isso? Então é isso. Deus é bom. Até a próxima. Tchau, Valeu. tchau. Valeu.